A santa paz de Deus com todos, que a paz, o amor, a graça, as bênçãos e a presença de Deus estejam junto conosco mais esse dia para nós cumprirmos o nosso propósito maravilhoso de fazermos a leitura diária da Bíblia, de estudarmos a palavra de Deus, de meditarmos no ensinamento do Senhor e alimentarmos a nossa alma com todo o amor e misericórdia que o Pai tem tido por nós. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve agora, ativa o sininho, todo dia quando o vídeo for postado você vai receber uma notificação que está na hora de você reservar aquele tempo para ficar na presença de Deus, para se alimentar da palavra e dormir com a santa paz do Senhor. Compartilhe esse vídeo, manda esse vídeo para outras pessoas, seja pelo YouTube, seja pelo WhatsApp, mas como é prazeroso fazer o estudo da Bíblia. Irmãos, estudar a Bíblia não é questão de ler um livro, mas é um manual de sobrevivência nessa terra. Tão difícil para nós mantermos a nossa fé diante das tribulações, das provas. Todos os dias aqui, quando nós fazemos a leitura, o Senhor tem mandado para nós incentivo, motivação, fé, esperança, consolo. Deus alimenta a nossa alma com tanto amor e nós temos nos enriquecido muito. Então, não pule esse vídeo, assista até o final, é muito gratificante. Somos nós que estamos nos edificando, ao invés de ficarmos horas vendo novelas, mexendo no celular, vendo coisas que não nos edificam, vamos contribuir para a nossa nutrição espiritual, para a gente elevar o nosso conhecimento bíblico, para que nós possamos nos alimentar do que vem dos céus, do que vem de Deus, e não do que vem dos homens, desse mundo tão perigoso, né? Então, vamos fazer as escolhas certas. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro de Josué, capítulo 12. Esse capítulo ele é dividido em duas partes. A primeira vai falar as terras que Moisés deu às 2,5 tribos de Israel. Então começa falando que estes, pois, são os reis da terra, das quais os filhos de Israel feriram e possuíram as suas terras, da além do Jordão ao nascente do sol, parte leste do Jordão, antes deles fazerem a travessia. Então vai falando sobre os reis que haviam naquelas cidades e que eles foram à batalha a mandado do Senhor. O Senhor foi diante deles nessas batalhas e eles ganharam a guerra e eles mataram, né, os seus reis e conquistaram aquelas terras. Aqui vai dizer no verso 4, como também o termo de Og, rei de Bassã, que era do resto dos gigantes que havia em Astarote e em Edrei. No verso 6 vai falar sobre as terras que definitivamente Moisés divide entre essas 2,5 tribos, mas lembrando que não era esse o propósito inicial de Deus, né? Mas muito humildemente os filhos de Israel, que são os Rubinitas, os Gaditas e meia tribo de Manassés, eles vão diante de Moisés e falam para Moisés: meu Senhor, somos possuidores de muito gado e vemos que essa terra é muito boa para a nossa família, para o nosso gado, para o nosso plantio. Que seja bom aos teus olhos que você possa nos dar esta terra. Temos entendimento que a promessa está depois do Jordão, mas se for bom aos teus olhos, que o Senhor nos conceda essa terra. E Moisés, sabiamente, primeiro busca a palavra de Deus, busca o que o Senhor tem a dizer a respeito desse assunto, e o Senhor concede essas terras aos Rubinitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés com uma única exigência: que quando os filhos de Israel atravessassem o Jordão, que eles fossem junto com as outras tribos, os homens de guerra fossem pelejar para poder conquistar as terras do outro lado do oriente do Jordão, certo? Então no verso 6 vai dizer: e estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram, e Moisés, servo do Senhor, deu essas terras aos Rubinitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés em possessão. Glórias a Deus, aleluia. A partir do verso 7, nós já vamos entrar no segundo subtítulo desse capítulo, que diz: os 31 reis que Josué feriu. Irmãos, Josué é uma verdadeira máquina de batalha.
por força dele? Jamais. Um homem como qualquer outro homem dessa terra. Mas o Senhor era com ele. Josué foi incumbido de ser o general do exército, aquele que ia adiante do exército, ia adiante dos homens de batalha e conquistavam as cidades. Em pouco período ele conquistou 31 nações. E é sobre isso que nós vamos estudar agora. E diz assim: e estes são os reis da terra aos quais feriu Josué os filhos de Israel daquém do Jordão. Do outro lado, já atravessaram e estão conquistando as terras. Para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o Monte Calvo, que sobe a Seir. E Josué as deu às tribos de Israel em possessão segundo as divisões das tribos. E os que haviam na montanha, nas planícies e nas campinas e nas descidas das águas e no deserto para o sul, Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferizeu, o Eveu e o Jebuseu. Todos eles foram à batalha. Aqui ainda não terminou toda a possessão, ainda vai haver algumas outras batalhas, ainda tem algumas terras que eles vão estar batalhando para estar possuindo, mas a grande parte já foi possuída nessas 31 batalhas, porque cada rei é uma batalha diferente. Embora esses povos tenham se juntado primeiro em 5, depois em 7, depois se juntaram mais em 9 reinos, mas todas elas foram cidade por cidade sendo conquistadas. E aqui não vou falar dos 31 reis, mas alguns deles aqui nós vamos começar. O rei de Jericó foi o primeiro. Lembra que eles não chegaram a batalhar, a entrar, porque era uma cidade totalmente fortificada, com muros tão largos que se construíam casas em cima desses muros. E o Senhor deu ordem que durante 6 dias eles marchassem em pleno silêncio, sem falar absolutamente nada, desse uma volta marchando em volta de Jericó, mas que ao 7º dia eles dariam 7 voltas, e quando completasse as 7 voltas, os sacerdotes tocariam a buzina e eles dariam um grande grito e as muralhas cairiam em ruínas. E foi feito assim. Tudo conforme o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu. Depois foi o rei de Ai, aquele que primeiramente eles subiram por força própria, perderam, saíram correndo, fugiram, e depois quando o Senhor disse para eles: vão à batalha contra Ai, que estarei contigo, foram lá e foram vencedores. Então, primeiro foi Jericó, depois foi Ai, depois foi Jerusalém, depois foi Hebron, Jermute, Laques, Eglon, Gezer, Debir, Geder, Orma, Arade, Libna, Adulão, e assim vai falando todas as cidades que os filhos de Israel foram batalhando e foram ganhando estas guerras, né? Já no verso 23, o penúltimo verso diz: e o rei de Dor em Nataf, Dor, e outro rei das nações que é Gigal. Gigal é uma cidade muito importante, eles vão estar acampados em Gigal e nós vamos ver muitos acontecimentos ainda nessa cidade. E o rei de Tirza e os outros 31 reis. Todos eles foram mortos a fio da espada, as cidades foram totalmente queimadas, os despojos eles levaram para os filhos de Israel, exceto a cidade de Jericó, que só levaram a prata, o ouro e os vasos de ferro, que era parte do Senhor, a parte do tabernáculo. Todo o restante foi queimado, foi destruído. Todos os povos foram destruídos. Por isso que se fala sobre um genocídio, mas na verdade nós já conversamos, já estudamos, já meditamos a respeito disso. Estes povos não eram povos vindos da parte de Deus, eram povos vindos e alimentados e criados pelo inimigo, povos gigantes, onde faziam adorações a animais, a deuses estranhos, muitas orgias, sacrifícios humanos, tudo que é abominável ao Senhor, de grande pecado diante dos olhos de Deus. Por isso o Senhor manda: extermina tudo, toca fogo na cidade. Depois eles, lógico, reconstruíam as cidades, porque elas foram feitas divisão. Nós vamos ver no próximo capítulo que Josué divide esses 31 reinados entre os filhos de Israel, para que já cada um pudesse começar a construir as suas cidades e dar terras a seus povos.
salvos. Glórias a Deus, aleluia. Amém. Por esse ensinamento tão maravilhoso que o Senhor tem nos dado. Irmãos, nós vemos o cumprimento da palavra de Deus. O Senhor fala, vá, não tema o seu inimigo. Eu estou contigo, vou entregar um por um. 31 reis caíram diante dos filhos de Israel. 31 povos, 31 cidades, o Senhor entregou na mão dos seus filhos e está cumprindo a palavra do Senhor, porque Deus não é homem para mentir. Então, se você tem uma promessa, se você sabe que o Senhor tem um propósito na sua vida, porque tem um propósito na vida de cada um de nós, tenha um pouquinho mais de paciência, tudo na hora de Deus, porque a hora de Deus é a hora perfeita. Não somos nós humanos, né? Se fosse pela força humana, nem a batalha de Ai eles teriam conseguido ganhar, porque eles perderam. Imagina aquele mundo de exército de homens que foram contra eles depois. Eles teriam sido exterminados, mas era Deus adiante deles. Coloque Deus adiante de você e veja quantas batalhas você vai ganhar e todas que você já ganhou. Vamos exercer a gratidão todos os dias quando nós chegamos em casa, sãos e salvos, com saúde, temos um banho para poder tomar água, né, para poder tomar um banho, para poder descansar, um jantar para poder se alimentar, uma cama para poder descansar, uma família para compartilhar a vida. Sejamos agradecidos a Deus por tudo. Quanto mais agradecidos nós somos, mais o Senhor nos dá em bondade e misericórdia. Glórias a Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que o Pai tem nos dado. Se você puder, feche os seus olhos, um minutinho de oração e se coloque em comunhão com o Pai. Glórias a Deus, aleluia. Nosso Deus, nosso santíssimo e amado Pai, graças te rendemos, Senhor. Mais uma vez, colocamos a nossa face, Pai, diante da Tua presença, para te render toda a honra e declarar todo o nosso amor e que não há outro Deus além de Ti. Senhor, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, porque tudo que o Senhor faz é bom, agradável e perfeito. Que não seja feita a nossa vontade, Senhor, mas que prevaleça a Tua vontade em nossa vida. Porque, Pai, nós enxergamos o que está diante dos nossos olhos e o Senhor é aquele que enxerga muito além e sabe os perigos que nos esperam na estrada, o perigo da vida, as tribulações, e o Senhor vem nos guardando, nos protegendo, nos livrando do mal. Que assim seja sempre, Senhor. Te pedimos perdão pelos nossos muitos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, e vamos te pedir encarecidamente, Senhor, não se aparte de nós, mas segure firmemente a nossa destra, Senhor, e firma nossos pés na retidão da Tua palavra. Pai, vamos te pedir pelos Teus filhos nesse mundo que estão sofrendo com as guerras, com as dores, com as doenças, com as aflições desse mundo, Senhor, que o Senhor possa socorrer os Teus filhos e levar alívio a todos eles. Tenha benignidade, Senhor, dos Teus filhos nessa terra e venha ao encontro de cada necessidade. Pai, tudo o que nós te pedimos e principalmente que te agradecemos é em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Por tudo, Deus seja louvado. Que as bênçãos de Deus, que a misericórdia do Senhor esteja sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família em todos os momentos, te guardando e te livrando de todos os males e te dando vitórias a cada batalha, que a vitória esteja diante de ti e que você possa agradecer ao Senhor por todas as batalhas vencidas no seu dia a dia. Deus te abençoe grandemente e te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Um beijo.